Salve, salve! Estamos ao vivo. Deixa eu já escrever aqui o tema da nossa aula. Enquanto o Instagram vai avisando. Oi, Sol, tudo bem? Texto. Deixa eu colocar qual é o tema da nossa aula, começando agora. Prática do networking. Aí só chegou dizendo, Raquel, quanto tempo? Passando de dar um beijinho. É isso aí. Márcia também, Márcia Nascente, Casa do Sim. Veio aqui para assistir. Muito bom, muito bom. A gente está começando essa nova série de aulas. Deixa eu só tirar essa luz aqui um pouquinho. Tá muito... Agora melhorou. Ficar muito no óculos. Bom, então a gente começou essa nova série de aulas que vai acontecer aqui no Instagram no mês de outubro, toda terça às 11 horas da manhã. E é isso, vai ser uma aula e eu vou trazer aspectos que vão nos ajudar no nosso processo, no nosso desenvolvimento do networking. O tema de hoje, como eu coloquei aí, mas eu não fixei, peraí, deixa eu voltar e fixar, é a importância do contexto na prática do networking. Então, eu vou falar para vocês como é que a gente utiliza, né, a contextualização, que é algo que a gente aprende na escola, para desenvolver melhor o nosso networking, como é que a gente vai fazer isso de modo prático. Então, se você está aqui nessa aula, hashtag caderninho, tá? Olha, o Robson Ricardo chegou, Gilberto, Elida, Deubler Ferreira Oficial também chegou, tá? Então, todos muito bem-vindos. Então, é uma aula. Como é uma aula, tem que ter caderninho para vocês anotarem. E eu vou sugerir no final, né, conforme eu for explicando, a parte prática, né? Vou falar qual é o prazer de casa, porque se tem aula, tem que ter prazer de casa para a gente poder aplicar, para a gente poder praticar, em especial sobre esse tema. E assim vão ser todas as aulas aqui. Então esse é o aulão número 1, né? O primeiro dessa série. E a gente vê depois se fez sentido e se vocês se animam para a gente continuar essa grande série, porque conteúdo não falta, até porque quando a gente fala do networking, são muitas disciplinas envolvidas, né? Então, para a gente poder se relacionar melhor com as pessoas, existe uma série de aprendizados e desenvolvimentos e habilidades que a gente pode ter ao longo da nossa jornada para melhorar isso e, em retorno, ter bastante resultado. A ideia é essa. Também, por ser uma aula, as dúvidas estão liberadas, né? Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou trazer hoje, de como faz, já tentei e não tive resultado, o que eu posso melhorar, aqui é o momento para a gente fazer essa troca. E ela acontece pelo chat, então é importante que vocês, né, utilizem aí o espaço de comentários, que é a maneira que eu tenho para ouvir vocês e entender se está fazendo sentido e poder contribuir cada vez mais. Ó, o professor Márcio Basso chegando, a Priscila do High Fast Business chegando. Então, vocês coloquem também todas as dúvidas que vocês quiserem compartilhar, e a ideia é essa. Se tiver um tempinho, até coloca alguém para falar ao vivo comigo, tirar alguma dúvida ao vivo, tá? Porque a ideia aqui é contribuir, é poder mostrar caminhos, porque eu de verdade acredito que os relacionamentos, eles são a base da sociedade e daqui para frente eles vão ser cada vez mais importantes no nosso desenvolvimento. Então, a gente teve uma era industrial muito forte, aí emendou com uma era tecnológica muito forte, e claro que tudo isso que aconteceu foi para o nosso bem, né? Para o desenvolvimento das cidades, para dar acesso às pessoas. Ainda temos muita desigualdade, ainda temos muitos assuntos para resolver, porém a indústria e a tecnologia foram desenvolvidas
das pessoas para as pessoas para beneficiar e melhorar a vida da gente. Então, existe aí sim boas intenções em muitas empresas, né, muitos profissionais, de realmente resolver problemas e daí com isso a gente crescer. E do ponto de vista da tecnologia, o que vai acontecer? A gente vai deixar de fazer muita coisa operacional e daí onde a gente vai se basear, onde a gente vai, por exemplo, se ancorar, justamente nos nossos relacionamentos. É onde a gente vai descobrir formas novas de fazer o que a gente faz, é onde a gente vai descobrir profissões novas, né? Até vi uma matéria hoje de manhã dizendo que sei lá, 30 vagas novas ou alguma coisa assim, o número de vagas de profissões, né, ainda não foram criadas, né, profissões de 2032, muitas ainda não foram criadas. E elas vão ser criadas com base nas necessidades que vão surgir das pessoas. Então, conforme a gente vai também se desenvolvendo, as pessoas vão buscando soluções. Então, o relacionamento já era também no passado, continua sendo e vai permanecer sendo extremamente importante. É o que eu acredito de verdade, é onde eu dedico o maior, né, o meu trabalho, que é justamente facilitar esse processo para que daí a gente ganhe muito, né, quando a gente constrói realmente essa rede de relacionamento saudável, com pessoas que a gente pode contar, que a gente pode contribuir e com isso criar até pequenas comunidades mesmo para esse desenvolvimento, é no que eu acredito. Muito bem, olha, o Zap Assessoria, Glau, muito bem, muito bem. Não tem mais nenhum recadinho, já falei tudo, né? No mais, sigam Conexões Verdadeiras. Coraçõezinhos são muito legais, né? A gente gosta, a gente fica bem feliz. E o Instagram também fica feliz. O Glauco, a Vega chegou também aqui na área. Fala muito de empreendedorismo, né, Glauco? Tá com um projeto interessante aí. Vale também acompanhar, até porque ontem foi dia do empreendedor, olha só. Então, dedinho no coração, para a gente saber. E quando a gente fala de networking, a orientação já aproveita o aviãozinho que tá aqui embaixo, tá? Tem um aviãozinho aqui embaixo e manda para alguns amiguinhos. Faça isso agora, né? Manda para os seus amiguinhos, né? Clica no aviãozinho, já vê ali 2, 3 amigos que você entende que são empreendedores e podem se beneficiar. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, viu aí alguma divulgação ou algum amigo convidou, eu sou a Raquel Rodrigues, eu sou especialista e mentora em networking e negócios e o meu foco é ativar a conexão entre pessoas, até a gente elevar um pouco o nível, né, do networking, para a gente transformar esses contatos em riqueza através, né, do vínculo gerado, de transformar também esses contatos em conexões verdadeiras. E os pilares que eu trabalho aqui são o autoconhecimento, a dinâmica dos relacionamentos e a visão de negócios, porque daí a gente tem, né, essa tríade que nos beneficia, traz um monte de conhecimento para a gente se fortalecer aí dentro das nossas redes. E é disso que eu falo e é disso que a gente vai falar hoje. Então, a importância do contexto na prática do networking. Se você já ouviu falar, vocês sabem o que é contexto? Para quem está assistindo, a gente aprendeu lá na escola. Aliás, né, se você está conectado, está prestando atenção, já percebeu que eu contextualizei a minha fala no início, ou seja, eu já expliquei, por exemplo, por que eu estou começando essa série de aulas, no que eu acredito, por que isso é importante para agora e para o futuro. Então eu trouxe já um contexto para iniciar esse nosso papo. Ele não é uma introdução exatamente, mas é uma contextualização para fazer sentido o que eu vou falar. E isso é bastante interessante, a gente faz, né, no nosso dia a dia a gente contextualiza bastante, o ponto é o quanto a gente tem consciência do que a gente está fazendo e justamente quando for contextualizar, buscar amarrar, alinhar tudo exatamente para que faça mais sentido e para que a gente se conecte mais com as pessoas. Então é disso que a gente vai falar aqui.
Então, contextualizar eu até peguei aqui para não falar bobagem, né? É justamente um conjunto de circunstâncias que permitem compreender um fato. Então, são palavras, frases ou um texto que vem antes ou depois de uma fala, de outras palavras, de outros textos, para facilitar o entendimento daquilo que foi abordado. Então, a gente pode, né, transformar diversas temáticas, né, num contexto para aquilo que a gente busca, né? Isso também é usado muito na pedagogia, né, nos estudos. Para quê? Para fazer com que as pessoas compreendam com mais facilidade até temas bastante mais difíceis, né? Por exemplo, eu não sou muito boa em matemática, mas uma forma, por exemplo, que tal ensinar matemática através do jornalismo? Então eu vou nas matérias, vou ver o que está acontecendo de artigos nos portais, pego lá um artigo que tenha dados e trago isso para a sala de aula para poder ensinar alguma coisa aí da matemática. Então, eu contextualizo um ensinamento com um dado de fora, né, para facilitar. Então, se tem alguma coisa acontecendo, a gente está entrando agora, né, na questão das eleições, por exemplo, então como é que eu uso o que está acontecendo ao meu entorno, né, o que está no meu ambiente, para facilitar o entendimento e para colocar aí uma coisa que eu acredito, uma opinião, para corroborar mais ainda algum fato. Então, também é a nossa capacidade de transformar esses dados, essas informações que estão nos permeando, né, esses conhecimentos, em um produto para eu aplicar dentro da minha abordagem. Então, dentro daquilo que eu quero explicar para as pessoas, que eu quero trazer de conteúdo. Então, eu busco esse contexto. Você pode fazer isso até como uma forma de metáfora, coisa assim, mas a ideia é pegar alguma coisa que está nos permeando no nosso ambiente ou de acordo com uma situação para tornar um fato, para tornar uma fala mais compreensível. Então, isso que a gente fala de contextualizar. Então, você pode usar isso na introdução, você pode usar em qualquer momento, porque se você vai, por exemplo, você está falando de um assunto, vai abrir um tema novo nesse assunto, você pode trazer um contexto que ligue o assunto anterior com o novo, né? Então, quais são o que está acontecendo na nossa vida, né, ao nosso redor, que a gente pode observar e trazer isso para aquilo que a gente quer aplicar no nosso dia a dia, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, tá? E aí, por que isso é importante no networking? Vou contextualizar, né? Por que é importante a gente entender de contexto no networking? Porque muitas pessoas, muitos empreendedores que vêm falar comigo, eles têm dificuldade de se comunicar com as pessoas. Eles têm muita dificuldade de abordar, porque eu sou tímido, porque eu não sei o que falar. Então, acaba não se conectando, às vezes não conhecendo uma pessoa, porque não sabe como abordar essa pessoa. Então, quando eu trago o contexto para essa abordagem, fica muito mais fácil de eu entender como que eu vou chegar nas pessoas, como é que eu vou começar uma conversa, como é que eu vou retomar uma conversa, porque daí a gente vai direcionar para um contexto que faça sentido. Então, assim, a ideia é tornar compreensível, mas fazer sentido também. E facilitar, né, essa dinâmica pra gente, como é que eu vou conversar. Então, a dificuldade dos empreendedores é muito essa. Mas eu não sei o que eu falo no LinkedIn, eu não sei o que eu posso falar aqui no Instagram. As pessoas acabam se perdendo. Então, muita gente, por exemplo, manda assim, oi, tudo bem? E aí não fala nada e você responde, tudo bem, você? E aí a coisa não desanda, sabe assim? A coisa não desenrola. Por quê? Porque a pessoa até teve a proatividade, aí, uma boa vontade de dar um oi, mas acabou não trazendo nenhuma informação e isso, né, se perde e você fica às vezes sem saber, mas por que a pessoa, né, tá me chamando, tá faltando ali esse contexto, tá bom?
Então, ó, a Cláudia chegou, Daniela, ó, P. Cardoso, a Bianca, coach linda, querida, tá sempre acompanhando. Dois pontos. Vocês estão anotando, né? Eu falei hashtag caderninho, tá? Vou até colocar aqui hashtag caderninho, porque é uma aula, então a gente tá falando, pode ser mais longa, mais curtinha, mas é uma aula. Então é importante a gente anotar para depois, ainda que vai ficar gravado, né? Mas se você anotar agora já vai ficar muito mais fácil. Então eu acabei de explicar o que é contexto, o que é contextualizar, que é algo que a gente já faz, porém a ideia é a gente fazer isso de uma forma mais consciente. Tudo que a gente faz de maneira mais consciente tende a ter mais resultados, né? Tende a ter um direcionamento melhor do nosso foco, da nossa energia e de tudo que a gente está buscando. Quando a gente não tem essa consciência, a gente acaba caindo na mesmice, deixando a rotina nos consumir e fazendo coisas muito aleatórias, que não vão conectar com as pessoas ou que, enfim, não vão levar adiante aquilo que a gente está buscando. Agora, para a prática do networking, tem dois contextos aqui que eu vou explicar para vocês e vai ter atividade prática. Então, qual que é a ideia? Façam as atividades, experimentem essas atividades, não é nada do outro mundo, não é nada que a gente já não ouviu falar e não saiba. Mas fazendo as atividades, vocês depois podem compartilhar comigo o que vocês acharam, vocês me chamam no direct, dizem aí o que foi, o que rolou, tá bom? E se eu falar alguma coisa que vocês já fizeram, contem pra mim como é que foi, que daí eu vejo onde podemos melhorar. A Bianca tá falando que às vezes tem dificuldade de aproveitar o contexto, é isso aí, vamos falar sobre isso. E o Fabiano chegou aqui. Então tem dois contextos que são bem importantes para a gente desenvolver o nosso networking de uma maneira muito mais fluida, mais humana, mais empática. E o primeiro contexto, anotem aí, é o contexto de vida. Já anotem aí, contexto de vida. Por que isso é importante? Aliás, quem quiser digitar aí contexto de vida para a gente acompanhar. Por que isso é importante? Porque o networking, os relacionamentos, eles acontecem da gente para o outro. Cada um vai ser assim. Então, quando acontece de mim para vocês e acontecem de vocês para mim, aí existe um relacionamento. Então, é super importante a gente entender qual é o nosso contexto de vida. Em que momento da nossa vida a gente está? O que está acontecendo? O que eu estou sentindo? O que eu estou consumindo na minha vida? Como é que eu estou levando realmente os meus dias? O que está rolando e por exemplo, o que é aquilo que eu gostaria de falar em voz alta e eu não falo, que seria uma coisa que está me incomodando muito, por exemplo, né? Então, qual é o contexto, o meu contexto de vida? O que eu quero? Né? Quais são os meus interesses? Eu estou satisfeito com a situação? Porque veja, a cada momento, a cada período, o nosso contexto muda. Então, quanto mais conectado eu estou com o meu próprio contexto de vida, mais fácil fica eu saber quais são as pessoas que eu vou estar mais próxima ou que eu preciso conhecer. Então, por isso eu muitas vezes, quando eu escrevo um texto, né, coloco, falo, né, passo alguma informação, eu sempre falo assim, é importante que você tenha as pessoas certas de acordo com o seu contexto. Se vocês repararem, eu escrevo muito sobre isso, porque o nosso contexto, ele muda. Então, quando muda o meu contexto, eu posso dar uma outra dinâmica para os meus relacionamentos. Eu posso ativar muito melhor a conexão com as pessoas, eu posso aprofundar vínculos que antes talvez eu não tivesse aprofundado, tá? Olha aí, Elisa chegando, Vivi, a Bia Rodrigues, minha xará de sobrenome. Em breve estaremos juntas, uma live aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Qual é a lição número 1? Qual é a lição número 1 com base no contexto de vida? É eu mapear exatamente os meus objetivos. A gente pode falar aí, por exemplo, de você mapear uns 10 objetivos, tá? Para você não ficar perdido aí. Quantos objetivos eu vou fazer?
Mapeie aí os seus objetivos, tá? Uns 10 objetivos, o que você acredita que seja importante para a sua vida. Então, por exemplo, mudar de emprego, conseguir mais clientes, fazer uma viagem, estar mais próximo da minha família, começar um hobby, né? ter mais tempo para mim, cuidar melhor da minha alimentação. Qualquer objetivo é válido. Nesse caso, a palavra qualquer se aplica. Eu falo sempre de ser específico, mas no sentido aqui, né, todos os objetivos que façam sentido para você, tá? Então, coloque aí, faça uma lista dos seus objetivos. Faça uma lista dos seus interesses. Ah, Raquel, mas eu sei mais ou menos. Quando a gente coloca no papel, isso fica bem mais interessante. Por quê? Porque eu vou realmente, né, de dentro para fora. Eu vou tirar de mim e vou colocar no papel. Você pode colocar no papel, pode colocar, fazer uma listinha no Word, como você preferir. Mas coloca assim, 10 objetivos de agora para o futuro. Então, o que você busca, né? Então, objetivos. Podem ser objetivos... Eu não vou entrar aqui no... seja um objetivo SMART. Não é esse o caso, tá? Mas é aquilo que você realmente deseja. Você pode complementar com um espaço de tempo, por exemplo, até o fim do ano, até o fim de 2020, por exemplo, fazer uma viagem no Réveillon. Então, você pode colocar aí algum espaço de tempo que seja interessante para você. Se você já fez isso anteriormente, já listou seus objetivos, revisite os seus objetivos. Por quê? Porque se o seu contexto de vida mudou, talvez os seus objetivos tenham mudado. Então, dá uma retomada lá, tá? Objetivos pessoais, profissionais, aquilo que realmente você sente que vai fazer a diferença na tua vida, tá? Que você realmente quer alcançar e que você vai fazer o possível para isso, né? Não é para tentar, né? Vamos fazer. Então, lixe aí os seus objetivos, lixe os seus interesses. Então, do que você gosta, porque os interesses também mudam. Então, aproveita para revisar isso. Muitas vezes o que para você fazia super sentido há um mês atrás, hoje já não faz. E aquilo que você não estava dando atenção pode fazer bastante sentido agora. Então, coloca aí do que você se interessa. Pelos assuntos que você se interessa. Podem ser, assim, programas de TV, música, atividade física que você se interessa, tipo de leitura. Coloque aí as coisas que você tem interesse. Pode ser interesse que você já vem desenvolvendo e podem ser novos interesses, porque também muda, né? Por exemplo, talvez você não quisesse dançar no passado, mas agora talvez faça sentido. Poxa, posso. Então tira isso de dentro de você e coloca numa listinha de desejos, tá? Então, objetivos e os seus interesses. E daí, uma lista de mudanças que você quer fazer na sua vida. Então, existe o que é objetivo. Então, por exemplo, eu quero mais clientes. É um objetivo. Agora, que mudanças eu tenho que fazer para, de repente, alcançar esse objetivo? E que mudanças eu gostaria de fazer, independente disso também, sabe? Então, podem ser mudanças muito simples. Por exemplo, eu quero mudar a organização da minha casa. Sei lá, eu quero mudar os móveis de lugar, por exemplo. Eu quero fazer uma mudança de cidade, né? Eu quero fazer uma mudança de visual. Olha o meu aqui, agora sim, com minha cor maravilhosa que eu amo, né? Eu quero, preciso mudar um hábito, né? Então, por quê? Porque isso vai ser importante. Então, objetivos, interesses e mudanças desejadas. Com isso, eu já vou ter um panorama de como está o meu contexto de vida. Você pode aí acrescentar nessa atividade alguns sentimentos, tá? O que estão te trazendo agora. Então, quando você listar seus objetivos, listar os interesses e listar as mudanças, como é que você está se sentindo em relação a isso? Porque as nossas emoções, elas são muito direcionadoras, né? Então, se eu olho para isso e eu me sinto extremamente incomodada, do tipo, nossa, não vou alcançar esse objetivo tão fácil, é um bom indicador.
Por que que é um bom indicador? Porque se você está incomodado, a sua energia de mudança ela pode ser muito melhor canalizada. Se você olha e meio que, ok, talvez você não esteja se esforçando tanto por aquilo e talvez você não se esforce tanto. Então, como é que você se sente? Você se sente animado quando você vê isso? Você se sente incomodado? Você sente como, sei lá, anda perdendo tempo na vida? Você pode acrescentar informações do tipo, ando me distraindo muito, ando procrastinando, então você pode colocar. Faça para você, ninguém vai ver isso, tá? Você não, não precisa compartilhar. Mas a ideia é você ter o seu contexto, né? Daquilo que você quer, daquilo que te interessa e daquilo que você quer mudar. Como que a gente vai... Tá bom? Beleza? Entenderam? Se vocês têm alguma dúvida sobre isso, ponham aí no comentário. Como que a gente usa essa informação do ponto de vista do networking? Primeiro, né, se eu tenho ali os meus objetivos e eles podem ter essas datas, tá? Quem são as pessoas que eu conheço hoje que podem contribuir para os meus objetivos? Quem são essas pessoas? Então eu quero ter mais clientes. Quem pode me ajudar, por exemplo, a melhorar o meu processo de vendas? Quem pode me ajudar, por exemplo, a fazer anúncios, né? Fazer tráfego aqui no Instagram, por exemplo? Como é que quem pode me ajudar com ideias de como conseguir novos clientes? Às vezes eu já estou fazendo algumas coisas e não estou tendo retorno, então quem são as pessoas que poderiam conversar comigo? Tem uma conversa, né? São pessoas que eu posso contratar o trabalho, se eu achar viável, interessante, mas também são pessoas da minha rede com quem conversar sobre essas situações. Porque quando eu não tenho isso mapeado, quando eu não estou conectada com o meu próprio contexto de vida, as conversas acabam ficando superficiais muitas vezes e aleatórias. Não tem nenhum problema de você mandar uma mensagem para uma pessoa querendo saber como ela tá, e isso basta. Mas se você tem os seus objetivos mapeados, você tem alguns prazos, vamos dizer assim, mais curtos para alcançar eles, os seus objetivos têm que ser um ponto de partida para fazer essa ativação. Assim como os seus interesses. Então, por exemplo, eu tenho interesse em estudar mais sobre neurociência, por exemplo. Então, já queria até ter feito um curso também, como gostaria de ter feito um curso de PNL, por exemplo. Tá na minha lista de interesses e objetivos, vamos dizer assim. Então, o meu interesse é estudar sobre neurociência. Qual é o objetivo? Fazer um curso. Posso fazer um curso. Então, do meu interesse vem o objetivo e vice-versa. Então, assim, se eu não vou conseguir fazer o curso agora, quem são pessoas da minha rede que estão trabalhando, estão estudando sobre essas duas áreas com quem eu posso marcar um papo? Para saber como que elas, o que elas estão achando do que elas estão estudando, como elas aplicam isso na vida delas, né, que resultados elas estão tendo a partir, né, desses estudos, dessa aplicação. Se o meu interesse é aprender a dançar, por exemplo, mesma coisa. Quem são as pessoas que estão dançando algum ritmo que eu quero? Ou, por exemplo, eu não descobri o ritmo, então quem são as pessoas da minha rede que dançam, que ritmos, e poder experimentar e poder participar com elas de alguma forma, né? Que elas possam me dar uma referência. Então, outro dia eu estava conversando com uma aluna e ela falou assim, eu já faço yoga, tal, mas eu quero começar a ver o HIIT, né, que é um formato aí de atividade física, né, de prática física. E eu faço o HIIT, né, que é o treinamento de intensidade intervalada, de alta intensidade, né, um treinamento de alta intensidade intervalado, é isso que significa. Aí eu passei para ela o lugar que eu faço online, né, já tenho... Eu assino, e aí eu passei lá e falei, olha, aqui eles têm umas aulas gratuitas, se você quiser entender, você experimentar, faz o gratuito que é legal. Então, os nossos interesses, quando eu vou aplicando ao longo da conversa, eu vou conseguindo esses apoios que eu preciso. E quanto que custou isso? Não custou nada. Vai custar para ela se ela resolver assinar a plataforma. Agora, se ela resolver não assinar,
tipo, conversar comigo não custou nada para ela. Então, só que eu vou vendo assim, meus interesses e vou vendo as pessoas que eu conheço, tá? Agora, se você estiver no meio de uma conversa e surgir um gancho ali para você abordar um objetivo, um interesse, uma mudança, quem sabe essa pessoa também pode trazer né, uma visão sobre o assunto, alguma coisa interessante. E quando eu estou também buscando as mudanças, a mesma coisa. Então, quem são essas pessoas? Né? Então, como é que eu posso olhar para minha rede com esse olhar? Então, sim, Raquel, mas você está falando que eu vou olhar para minha rede com base naquilo que eu quero. Exatamente isso que eu estou dizendo para você. Muitas pessoas falam, você tem que ajudar o outro sem esperar nada em troca, que no networking você tem que ser mais interessante do que interesseiro e coisas assim. Não está errado. Eu mesma faço, né, essas práticas. Acho que a gente poder fazer coisas sem esperar nada em troca é bom pra gente que não fica criando expectativas em cima das outras pessoas, né? E aí se frustra menos, eu acho legal. E quando eu faço de coração, fiz de coração e acredito na lei do retorno tranquilamente. Agora, eu fico muito mais estratégico e eu uso muito melhor meu esforço, ou seja, o meu tempo, e vou ajudar muita gente quando eu parto daquilo que eu estou precisando, quando eu parto daquilo que vai fazer sentido para mim. Por quê? Porque se eu alcanço os meus objetivos, muitas pessoas são impactadas. Muitas pessoas. A gente às vezes não tem ideia de que ao comprar um item, a gente está impactando uma cadeia inteira. E isso é muito valoroso. E a gente só alcança os nossos objetivos através das pessoas. Então, nós precisamos das pessoas para tudo que a gente busca na vida. No sentido de, eu quero viajar, tem pessoas envolvidas. Tem a passagem aérea, tem o local, né? Eu quero aprender um hobby, tem pessoas envolvidas. Não, Raquel, mas eu só entrei no site e só comprei um produto e chegou na minha casa. Só isso. Tem todas as pessoas que desenvolveram o site que você entrou, tem todas as pessoas que desenvolveram o produto que você comprou, todas as pessoas que fizeram o produto chegar na tua casa. Então, dos meus interesses, dos meus objetivos, daquilo que eu quero mudar na minha vida, eu ativo essas conexões. E eu vou fazer uma coisa mais assertiva, ou seja, quanto mais rápido eu promovo as mudanças que eu quero na vida, melhor eu me relaciono com os outros. E através dessas outras pessoas que podem me ajudar, podem contribuir com o meu momento, eu alcanço isso mais rápido. Então tem muita gente aí se perdendo em conteúdo. Mas eu preciso aprender mais uma coisa, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso de mais conhecimento. Será mesmo que você precisa de mais conhecimento? Ou você precisa entender mais o seu contexto de vida e se conectar com as pessoas certas, que provavelmente você já conhece, e daí agilizar o teu processo, agilizar o que você está querendo. Fazer cursos, eu mesma estou fazendo um curso novo agora e está sendo ótimo. E durante, desde, do ano passado, venho fazendo muitos cursos sobre negócios digitais, enfim, que tem a ver com os meus interesses agora. E conversando e conhecendo pessoas que compartilham desse mesmo interesse, tá? Mas a ideia parte de mim para o outro. Eu sou o centro do meu networking, da minha rede de relacionamentos. Então, quem são as pessoas que estão orbitando em volta de mim e que vão, de uma certa forma, contribuir sim com o meu momento e que eu vou conseguir contribuir também. Por quê? O que vai acontecer? Quando eu abordo as pessoas da minha rede e falo com elas sobre o meu contexto de vida, elas vão falar do contexto delas também. A ideia é essa, a gente dá abertura. E daí eu vou ver qual é a melhor forma de eu contribuir com essas pessoas nesse momento. E eu não vou ficar dispersando minha energia, porque eu tô ali com aquela pessoa naquele momento, que vai, de alguma forma, trazer aí alguma informação, algum conhecimento, alguma prática, alguma luz para aquilo que eu estou buscando. Então, saber o seu contexto de vida para você poder se relacionar e abordar as pessoas é bem
importante dentro do que a gente está falando de contexto, tá? E aí você faz essa listinha, se conecta para você começar a entender quem são as pessoas certas para o seu contexto agora, com quem que você tem que de fato conversar, de acordo com aquilo que você precisa, porque daí você vai descobrir como é que você retorna, né, esse benefício, essa forma, né, enfim, esse carinho, essa atenção para o outro. E pode até ser com a contratação, né? Ou seja, essa pessoa realmente pode me ajudar, então eu contrato ela como minha mentora, minha consultora, enfim, pode acontecer dessa forma, tá? A galera tá chegando aqui, Danilo, Grain Idea, Dimas Azevedo, arquiteta Aélica, Naira Godinho, Torquato, Psicoach, Gabriel e Iaie Calma. E vamos que vamos. Anotaram aí primeiro contexto de vida e qual é a atividade para vocês fazerem. Segundo contexto é o que vem depois, né? E é onde as pessoas, nossa, derrapam demais. É o contexto para abordagem, que é um pouco do que a Bianca trouxe antes. Como é que eu utilizo o contexto? Bom, então primeiro eu vou fazendo esse mapeamento, eu vou entender quem são as pessoas que faz sentido eu conversar mais, né, e tudo mais. Então, o segundo ponto é o contexto para a abordagem. Como é que a gente vai usar esse contexto? Ele é muito importante, muito fácil e muito poderoso para a gente se conectar com as pessoas, retomar uma conversa, né, mandar uma solicitação de conexão, trabalhar no direct, coisas assim, tá? E vai ter lição de casa também, tá bom? Então, lembram que lá no começo eu falei que o contexto é quando a gente tem dados, a gente tem informações, tem conhecimentos e a gente vai aplicar isso dentro de algo que a gente quer trazer para tornar um fato mais fácil de ser entendido e tal. Então, o fato aqui é, quero me conectar com uma pessoa. Então, esse é um fato, quero fazer isso. Como é que eu uso dados, informações e tal? E vamos dizer que eu escolhi essa pessoa, entendo que essa pessoa, dentro do meu contexto de vida, vai ser bem interessante agora, porque ela tem uma visão X, porque ela fala de Y e coisas assim, tá bom? Então você vai virar um Sherlock Holmes. Você vai dar uma investigada, né? No termo de relacionamentos, até usado o stalker, né? Você vai stalkear o perfil do outro. E as redes sociais, olha como elas são maravilhosas hoje, elas permitem que a gente faça isso, porque as pessoas estão falando da sua vida, estão dando sua opinião, estão tendo atividades que você pode trazer para esse contexto. Então vamos supor que você vai conhecer uma pessoa nova, que é uma pessoa que você, né, mapeou ali, achou e viu que era interessante. Você vai entrar no perfil dessa pessoa, na rede que for, e você vai ver o que ela anda falando, como que ela se apresenta, quais são as atividades. Eu vou pegar o LinkedIn como exemplo porque ele é organizado nesse sentido. Então você entra no perfil da pessoa, tem lá o título dela, que ela coloca o que ela quiser, né? Tem o título, depois tem o descritivo que ela se apresenta e depois tem outras informações, onde ela estudou, né, os certificados, onde trabalhou, coisas assim, cursos, recomendações, tem lá os interesses e tal dela, então já tá tudo lá. E tem a parte de atividades e publicações. Então ali está o que a pessoa andou postando e o que ela andou interagindo. Quando eu olho esse perfil, eu começo a ter o quê? O contexto, né? Tô começando a criar para mim, né, um contexto sobre aquela pessoa. Então vai ficar muito mais fácil eu fazer a abordagem quando eu vou pensar alguma informação dali que a pessoa, né, compartilhou para iniciar, né, a minha interação. Então vamos supor que a pessoa postou um artigo e fez um comentário sobre aquele artigo. Ela não escreveu o artigo, ela pode ter escrito, mas vamos pegar pelo mais simples. Ela compartilhou um artigo e fez um comentário. E você quer se conectar com essa pessoa e foi uma coisa que ela fez recentemente. Ou mais, mas que faz sentido com o que você quer falar. Então você vai mandar uma mensagem para essa pessoa, supondo que seja a Raquel, por exemplo, você vai falar:
Oi Raquel, tudo bem? Eu sou fulano de tal. Vi no seu perfil que você compartilhou um artigo XYZ e eu gostei muito da sua opinião. Porque esse artigo é alguma coisa que eu venho estudando ou que está dentro das minhas intenções agora de desenvolvimento, tal. E isso para mim pareceu bem interessante. Obrigado por ter compartilhado esse artigo. E vejo que nesse sentido a gente pode trocar mais informações. Por isso eu gostaria de me conectar com você. É muito diferente das pessoas que simplesmente mandam a solicitação qualquer, sem uma nota, sem nenhuma informação, você nem sabe por que a pessoa chegou ali, né? O que ela quer, né? Esse oi, tudo bem, sem base nenhuma, que você fala, tá, mas, né? E aí a gente começa a mudar um comportamento porque, por exemplo, no LinkedIn, muita gente manda solicitação de conexão sem esse contexto, sem contextualizar, e muita gente aceita esses pedidos sem nem conversar com o outro, sem nem responder. E aí a gente fica o quê? Só, como é que fala? Juntando contatos, né? Fica juntando contato. Qual é o ponto? Aí você viu essa pessoa, achou que ela é interessante para o seu contexto, ela tem ali, enfim, todo um conhecimento que te interessa e morreu na tua apresentação porque você não falou nada com ela, né? Então, como que a gente usa o contexto? Justamente para começar essas conversas. Hoje, por exemplo, a gente está vivendo um contexto, né? Ou seja, coisas que estão ao nosso redor que vão tornar, né, um fato mais fácil de entender, certo? Então hoje a gente está vivendo a pandemia do Covid-19. Então muitas abordagens foram feitas lá atrás, por exemplo, quando começou a pandemia, a respeito da pandemia. Oi, tudo bem? Como é que você está se virando aí com a pandemia? Então a gente começou a usar a pandemia para perguntar para as pessoas como elas estavam, né? O que está acontecendo na vida delas, se a gente podia ajudar de alguma forma, né? Querer saber, né, das pessoas que a gente gosta, se elas estão bem e coisas assim. Então isso é um contexto. Então estou pegando essa informação e estou colocando na minha abordagem. Hoje, depois de alguns meses, né, que a gente está, ou seja, mudou o contexto. Nós não estamos mais no início da pandemia. A gente já está, sei lá em que fase, mas a gente já aprendeu coisas, os cientistas já evoluíram nas pesquisas de vacina, os países já tiveram seus altos e baixos de várias formas, né, economicamente falando, do ponto sanitário, coisas assim. Então já houve uma mudança, por quê? Porque a gente veio aprendendo com a situação. Então a gente pode, por exemplo, abordar as mesmas pessoas de meses atrás utilizando o contexto atual. Do tipo 7 meses depois, 6 meses depois, como é que você está se virando? O que aconteceu de diferente? Então muita gente está voltando para o mercado de trabalho. Ontem num grupo que eu conduzo, né, que é o Networking em Ação, uma participante que estava empreendendo, ela recebeu uma proposta de trabalho e ela aceitou e veio contar pra gente. Olha, eu tô voltando pro mercado, ela é engenheira, se eu não me engano, e me recebeu uma proposta. Aliás, teve uma outra também que é coach, e também recebeu uma proposta de trabalho e ela vai manter as duas atuações. E aí ela veio trazer essa informação pra gente, ou seja, com esse contexto de pandemia, como é que eu abordo as pessoas que eu já conheço para depois ligar, né, com o meu contexto de vida, com o contexto de vida do outro e como que a gente colabora, né? Então, quando eu busco a informação da pessoa e eu faço esse link dentro da minha abordagem, eu mostro o quê? Que eu estou interessado nessa pessoa, que eu fui sim olhar as informações, que eu fiz uma análise sobre o que eu vi, fez sentido, não fez sentido, aquilo me tocou de alguma forma. Então não é só falar assim, por exemplo, nossa, legal o artigo esse artigo. Você pode comentar isso se você quiser, tá? E ok. Agora, se eu quero abordar essa pessoa, fica muito mais rico, e a gente está falando, né, de transformar contatos em riqueza, fica muito mais rico quando eu
elaboro isso que eu tô falando, quando eu elaboro melhor essas informações para criar esse contexto e fazer com que a pessoa preste atenção no que eu tô falando. Então, trabalhar com o contexto nos ajuda a ter a atenção do outro. E a atenção hoje, não sei se vocês estão percebendo, tá virando um dos grandes ativos, né? Antes falava muito do tempo, eu quero o tempo daquela pessoa, né, para ela ler e tal. Agora é a atenção, porque com a chuva de coisas que está acontecendo, né, de informações, então, por exemplo, a gente está fazendo essa live aqui num horário diferente, que as pessoas, enfim, estão vivendo várias situações. Então, para ter a atenção de quem veio, né, quem ficou até o final, ou quem entrou e viu e saiu, a gente precisa trabalhar muito essa questão do contexto da comunicação, né? E também acreditar que o que a gente está fazendo é bacana. Ó, o Luiz chegou, Will Alves também, a Camaria, legal. Então, e a Bela? Bela, eu gosto de falar o nome de vocês, tá? Então é o seguinte, qual é a atividade do contexto para abordagem? É você mapear, então você já fez o seu contexto de vida, né? Se você perdeu essa parte, depois você assiste o replay, tá bom? Para você saber a atividade. Você já fez o seu contexto de vida, já começou a entender quem são as pessoas da sua rede para você se reconectar e o tipo de pessoas que faz sentido você conhecer, né? Então, de acordo lá com o contexto de vida. E agora você vai começar a entrar nesses perfis dessas pessoas. Eu sugiro que você faça isso para 10 perfis, né? Utilizando aí as redes sociais, para encontrar essas informações que vão fazer sentido com o que você está buscando para fazer uma abordagem mais inteligente, mais elegante, mais interessante e chamar a atenção dessas pessoas para que elas ouçam e vejam o que você está colocando e dali tem a oportunidade de aprofundar uma conversa, marcar um café virtual, trocar às vezes alguns áudios aí pelo WhatsApp também pode ser, né? Enfim, aí os meios estão para nos servir, né? Não para a gente ficar servindo eles propriamente dito, mas eles estão aí para nos servir. Então, com essas informações mapeadas, eu vou construir essa minha abordagem. Então, eu vou começar essa conversa. Se for um amigo, tranquilo. Eu tenho uma amiga que ela tá muito na arte terapia agora, tá fazendo ela é uma artista, né? E agora ela começou a fazer uns desenhos diferentes. E eu super curti, né? Então, desses desenhos que ela tá fazendo, ela até fez um desenho assim que eu, tipo, era caçando estrelas e tal, e eu super gostei mesmo do tipo do que ela colocou, do desenho e tal. E fui lá e comentei. E disso, então a gente é amiga, né? Disso vem uma conversa. Eu posso mandar uma mensagem falando exatamente isso. Estou vendo que você está fazendo desenhos lindíssimos, né? Tal. Como é que você está se sentindo com essa arte terapia? Como é que você está se desenvolvendo? Quando que você está fazendo? Você consegue fazer durante o dia e coisas assim? Então eu pego uma coisa que eu vi, contextualizo e faço a abordagem. No profissional, mesma coisa, né? Já dei um exemplo, mas posso dar vários exemplos usando, né, essa parte. Ou seja, eu vejo alguma coisa, se for um artigo que a pessoa escreveu, é diferente quando você comenta, tá? E quando você manda uma mensagem direta. Quando eu escrevo um texto, um artigo, alguma coisa, eu estou tirando de mim e entregando para muitas pessoas, né? Para todo mundo que tem acesso ali ao meu perfil, né? Que vai ver, que vai cair na timeline e tal. Quando uma pessoa comenta o meu artigo, meu post e tal, eu fico muito feliz, eu vou lá e complemento e tal. Só que a coisa morreu, né? Morre ali, né? Porque tem esse tempo, né? Como fala, esse tempo de vida das publicações, né? Por mais que uma vez que está na internet está para sempre, mas tem esse tempo, você não vai ficar voltando toda hora e tal. Mas quando eu mando uma mensagem direta para a pessoa, com esse contexto,
né? Então, uma pessoa que eu conheço ou não, vai me ajudar muito nessa interação inicial, em aproveitar essa oportunidade e chamar atenção. Então, se a pessoa escrever um artigo, é bem interessante que você pode comentar e curtir, mas que você mande uma mensagem para ela falando mais sobre o que você gostou naquele artigo e até pedindo mais referências. E aí, qual é o lance? Por que que você leu esse artigo? Ah, porque caiu ou porque ele tem a ver com seus interesses, com os seus objetivos? Então, se eles têm a ver com seus objetivos e interesses, você vai colocar isso nessa abordagem. Por exemplo, gostei muito do artigo que você escreveu, em especial essa frase, e aí você copia e cola, e olha, eu gostei muito dessa frase, gostei muito como você interpretou tal coisa, como você concluiu tal coisa, por quê? Porque eu tenho muito interesse em me desenvolver nesse tema, porque dentro de um objetivo que eu tenho é esse, e isso que você colocou casa exatamente. Então seria muito legal se a gente pudesse conversar um pouco mais sobre isso. É possível a gente marcar um café? Como é que fica? Então, eu toco, né, também no lado emocional da pessoa, ou seja, a pessoa escreveu um artigo, recebeu ali alguns comentários, mas ela recebeu uma coisa direta, falando de todo um aprendizado, né, de todo algo que pode evoluir, te chamando para um café e coisas do gênero. Isso é muito mais legal do que um joinha lá, né, do tipo, curtir. Por isso, assim, as curtidas, os comentários são válidos sim, porque você se mantém na memória da pessoa, mas se eu quero uma coisa mais aprofundada e eu quero aproveitar o meu contexto de vida e as abordagens para algo maior, para alcançar um resultado maior, então faz todo sentido eu investir esse tempo, investir, né, esse pensamento para conseguir essa atenção e esse resultado lá na frente. Então a ideia é muito essa do contexto. Então faça aí uma lista desses 10 perfis que você acredita que estão alinhados com o seu contexto de vida. Busque as informações, você pode fazer isso num caderno, vai lá, escreve do lado, olha, a pessoa teve esse artigo, a pessoa curtiu esse assunto, eu vejo que ela curte muito sobre esse mesmo tema. Então você faz essas anotações e aí você prepara a sua abordagem com base nessas informações e ligando com algo que você está buscando e que você vê nessa pessoa, alguém a contribuir com o seu momento. E também você consegue entender, muitas vezes, de acordo com o que a pessoa está colocando, o que ela precisa. Então, às vezes, ela compartilhou esse artigo e deu opinião e falou ali do tipo, eu acho isso super importante, tenho pensado muito nesse assunto. Então, todas essas informações, elas trazem esses insights para que a gente elabore essas conversas de uma forma mais interessante. Raquel, mas isso dá muito trabalho. Pois é, né? Dá trabalho. Se é muito ou se é pouco, vai depender de cada um, né? Por isso que networking é relacionamento, é um a um, né? Não é uma coisa, não é marketing, que eu vou fazer, né? Vou fazer um post e vou esperar ali que várias pessoas tenham acesso àquele post. É muito um a um. Agora, se eu entendo meu contexto de vida, se eu começo a entender onde eu quero chegar e vejo, e eu sei que através das pessoas é que eu vou alcançar isso, e começo a olhar para minha rede com esse olhar mais estratégico, na verdade o que eu diria assim, que dá trabalho, vai economizar meu tempo, vai economizar meu esforço, vai tornar a minha ação muito mais assertiva e eu vou ter um resultado realmente mais rápido, mais consistente e às vezes, ou muitas vezes, muito mais interessante e muito melhor do que eu mesma poderia imaginar quando eu comecei com essa dinâmica. Por quê? Porque quando eu começo, eu ainda estou no meu âmbito, né? Quando eu compartilho com alguém e essa pessoa contribui e traz a visão dela, isso é muito mais rico. Se eu parto das pessoas que eu conheço, ou seja, pessoas que gostam de mim, que querem o meu bem, elas vão responder mais rápido. Mas se eu faço essa abordagem de uma maneira empática, carinhosa, usando o contexto para dar a liga, a pessoa vai se sentir valorizada, vai entender o seu interesse genuíno,
E aí tá no controle dela responder ou não, né? Isso sempre que eu gosto de deixar claro. Nosso controle é fazer a abordagem, né? Essa abordagem gentil, essa abordagem inteligente, elegante, nada vendedora, porque não é sobre isso, não estou falando sobre vendas aqui, mas sim, se eu quero mais clientes, eu posso fazer uma abordagem mais elegante, né, do que a pessoa aceita a sua solicitação e você já manda um panfleto para ela do tipo, se você precisa de tal coisa, eu faço. Então, aí você não está valorizando o relacionamento e sim, talvez, a sua meta, né, de negócios, e isso pode não assim, demorar mais, né? Quantas pessoas você precisa se conectar para prestarem atenção nisso e te darem um retorno positivo. Mas quando eu vou bem direcionado, na verdade, eu potencializo essa minha energia. Então não vai dar mais trabalho, vai dar o trabalho certo, mas vai ser mais efetivo. Porque se eu fizer isso com 10 pessoas e registrar ali, separar meia hora para fazer isso, então meia hora para pegar as informações e depois talvez meia hora para preparar essas abordagens e daí fazer e poder acompanhar, é muito mais rico do que eu ficar ali, né, sendo metralhadora de solicitação de conexão, de dedinho, de panfletagem, que acaba dando mais trabalho e trazendo menos resultado. Então, o networking, quando eu olho, né, eu olho para ele de maneira estratégica, eu vou colocar a intenção certa e vou colocar o esforço certo. É sobre isso que eu gosto de falar aqui, que os nossos relacionamentos eles podem ser mais produtivos, mais colaborativos, mais lucrativos e mais divertidos, quando a gente faz com consciência, quando a gente aplica essas práticas que são humanas, que são voltadas para a conexão e que daí vão trazer aprendizados e resultados e de forma mais rápida, né? De forma e com essa inteligência. Então, às vezes a gente fala que não dá resultado, mas é porque a gente também não está fazendo de maneira adequada ou está fazendo de qualquer jeito, porque de repente eu preciso cumprir uma meta, preciso cumprir uma tabela. Quando eu trago isso para a consciência e uso essas práticas que eu falei do que para vocês? De lista. Eu já falei aqui que eu sou a rainha das listas. Quando você prepara listas e você aplica, fica muito mais organizado, muito mais legal, muito mais elegante e as pessoas tendem a responder. Ainda assim, claro que a gente está falando de pessoas, né? E aí deixa elas interagirem no tempo delas, respeite o tempo delas também, porque às vezes as pessoas estão meio ali mais desconfiadas e coisas do gênero e podem demorar um pouquinho mais para responder, mas aí você vê. Se a pessoa não respondeu a tua abordagem, refaça, de repente você pode fazer um complemento dela com algo novo, ou você refaz para um próximo contato, buscando ali entender de repente, será que eu fui direto demais? Fui com muita sede ao pote? Será que eu posso colocar uma informação adicional? E aí você vai testando. Então é teste, é prática, é fazer um pouquinho por vez. Então eu falei 10, fez 10, depois faz mais 10 e assim por diante. Isso não atrapalha a tua agenda, faz com que você desenvolva habilidades de comunicação, de disciplina, da sua própria inteligência, né? Ou seja, como é que eu uso o contexto de forma criativa, né? Desenvolve a sua criatividade. Olha quantos benefícios quando a gente aprende e busca, né, trabalhar os contextos dentro do nosso networking, beleza? Gente, se vocês têm alguma dúvida, a hora é essa, porque estamos chegando nos minutinhos finais aqui. Mas entrou a Camaria, a Ju Fontes, a Leda, Márcia Sescon. Faz tempo, hein, Márcia? O Thomas, ou Tomás, não sei, a arquiteta Cecília, Regina, o Avid, a Avid Digital Marketing e a Gabi, da Caixa Escola, chegaram por aqui. Acho que eu falei o nome de todo mundo, ficou aqui gravadinho, bonitinho. E a gente falou então da importância do contexto na prática do networking, onde eu contextualizei tudo, trouxe o conceito de contexto, de contextualizar. A gente falou do contexto de vida e do contexto para abordagem como ferramentas para que a nossa prática do networking flua, né, e seja mais assertiva
e também tenha mais resultados, beleza? Minutinhos finais, ou segundinhos finais aqui para nossa aula. A Márcia diz que está adorando. Muito bem, então eu vou convidar vocês para tirar um print, né? Vou dar um sorriso aqui, você tira um print e compartilha nos seus stories com algo que ficou destacado do que a gente conversou, porque aí mais pessoas vão poder de repente rever, aprender com isso, aplicar nas suas vidas e ter, né, essas experiências e também poder conversar comigo sobre resultados ou não, para a gente continuar nesse desenvolvimento, tá bom? Então, sorrisão para vocês! Eu também gosto de tirar uma foto. Esse é o convite, né, para que mais pessoas tenham acesso. Como eu comentei, essa série de aulas, elas vão acontecer toda terça às 11 horas. Eu compartilho o tema um pouco antes. Vamos estudar, se é um horário bacana. Se vocês tiverem uma outra ideia de horário, claro que a gente não agrada todo mundo, acaba não conseguindo, né, fazer com que todo mundo esteja junto, mas de repente a gente faz um pouquinho mais tarde, meio-dia, faz um pouquinho mais cedo, a gente vai ajustando para que vocês tenham acesso. Os vídeos vão ficar gravados, tá bom? E também vão ter outros conteúdos nessa semana, durante as próximas semanas, para contribuir no desenvolvimento dos relacionamentos de vocês e tendo melhores relacionamentos. Eu acredito de verdade que a gente tem muito mais riqueza, muito mais conquistas, muito mais rápido, né? E de forma muito mais bacana também, né? Com essas conexões. Edmar chegou, Vossel, Pink Girl Acessórios, é isso aí. Se vocês não têm dúvidas, eu realmente espero que vocês apliquem, né, o prazer de casa fazendo as duas atividades e depois vocês compartilhem comigo. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu fiz uma abordagem, não foi tão legal assim, eu mandei talvez esse texto, eu posso dar uma olhada, tá bom? Então, eu tô aqui para servir vocês em networking, nos negócios, para que a gente tenha uma vida mais extraordinária. Então, eu realmente acredito que com consciência, com coragem e com as conexões certas, a gente vive sim uma vida extraordinária. Beleza? Bom, gratidão por acompanharem. Meus contatos estão aí nos links da minha bio, tem tudo que tá rolando, né? Tem o checklist, maximize seu networking em eventos, tem informações sobre a mentoria, um novo workshop que vai rolar agora em outubro. Enfim, tem várias informações lá, tem acesso ao grupo no Telegram que eu também compartilho conteúdo, tudo tá lá bonitinho, é só clicar que você tem acesso a essas informações e o meu direct está liberado pra gente conversar sempre que vocês quiserem, beleza? Fiquem bem, uma ótima terça-feira para vocês, uma ótima semana, até a semana que vem com mais um aulão, no aulão 2, né, sobre algum assunto relacionado a networking e negócios, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima!